Agora que já carregamos o nosso background e o nosso chão, a cena, já criamos o evento de ficar alterando entre dia e noite, vamos colocar o pássaro que nós vamos controlar na tela do jogo. Então aqui nos assets, nós vamos carregar essa imagem aqui, ó, bird.png, que é o nosso pássaro, e vejam que ela é uma imagem com 3 imagens juntas de um pássaro só. Isso porque essas 3 imagens serão as imagens que vão fazer a animação do nosso pássaro voando. Então aqui na cena de preload eu vou carregar essa imagem. Então eu vou chamar this.load, mas dessa vez eu não vou chamar image, eu vou chamar sprite sheet. Toda vez que formos carregar uma imagem que seja um conjunto de imagens, ou seja, várias imagens em um arquivo só, nós vamos carregar utilizando o método SpriteSheet, que é como se fosse uma folha de sprites, traduzindo assim para o português. E para carregar é bem parecido com uma imagem normal. O primeiro parâmetro é a chave, né? É aqui, eu vou chamar de bird. O segundo é o local onde ela está, então bird.png. E o terceiro parâmetro vai ser um objeto, que nós vamos passar 2 propriedades. A primeira propriedade é frame width, que é a largura do frame. Se nós olharmos aqui a nossa imagem, ó, ela tem 102 de largura por 24 de altura. Então, para nós sabermos a largura de cada frame, basta dividir 102 pelo tanto de imagem que contém no arquivo, que são 3. Então, eu vou colocar 102 dividido por 3. Você pode fazer também na calculadora, pegar esse valor e colocar aqui. Eu prefiro já fazer a conta diretamente. E o segundo parâmetro desse objeto é frame height, a altura do frame, que é 24. Nosso sprite sheet já foi carregado. Agora eu vou aqui na nossa cena de game e vou criar uma função chamada createBird. This.createBird. Aqui eu estou somente chamando, eu ainda não criei essa função. Eu vou criar a função aqui embaixo. E como o pássaro ele também será afetado por física, ele vai ter ali a gravidade puxando ele para baixo, então eu vou chamar this.physics.add.sprite. E eu pretendo colocar ele no eixo horizontal 15% do início da nossa tela. Então a tela do jogo está ocorrendo aqui, eu pretendo colocar ele mais ou menos aqui, ó, 15% à direita da tela. Então eu vou passar this.gamewidth vezes 0.15, que seria 15%. Já no eixo vertical, eu pretendo deixar no centro, mas sem contar com o chão. Porque se eu colocar no centro da tela, que é mais ou menos aqui, ele vai ficar muito próximo ao chão. Então, contando aqui, ó, acima do chão, pretendo deixar no centro, que é mais ou menos aqui. Então, para isso eu vou abrir parênteses aqui para fazer this.gameHeight, a altura do game, menos o quê? Eu preciso pegar a altura do chão. Então eu vou salvar o chão aqui numa variável que eu vou chamar de this.ground. E fazendo isso eu consigo pegar a altura dele. Eu posso chamar this.ground.height. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando a altura do jogo menos a altura do chão. Vou fazer isso e vou dividir por 2. E agora eu vou passar o terceiro parâmetro que é a chave, que é bird. Pronto, ó, o nosso pássaro já foi renderizado na tela. Reparem que ele está pegando o primeiro frame da imagem. Essa imagem aqui que nós estamos utilizando, ele pega sempre o primeiro frame. Eu não quero que ele pegue somente o primeiro frame. Eu quero que ele faça essa animação aqui, que seria a sequência dessas 3 imagens juntas se alternando. Então, para isso, nós precisamos criar as animações do nosso pássaro. Eu costumo criar as animações acima de tudo. Então, aqui no método create eu vou chamar um método que eu vou criar que se chama createAnimations. E aqui, antes de criar o nosso background, eu vou criar esse método, createAnimations. Para criar uma animação, eu vou chamar this.animes.create e vou passar um objeto com algumas propriedades. A primeira propriedade é a propriedade key, que é o nome dessa animação, ele tem que ser um nome único. Eu vou chamar de flying bird, pássaro voando. O segundo parâmetro será a propriedade frames. Eu vou chamar this.animes.generateFrameNumbers.
Existem várias formas de passar os frames, eu prefiro essa forma que eu acho mais simples. Então, eu vou chamar Generate Frame Numbers. O primeiro parâmetro vai ser a chave da imagem, que é bird. O segundo é outro objeto. Esse objeto tem a propriedade start, que é quando inicia a animação, em que frame que vai se iniciar. Então podemos ver ó, que aqui são 3 imagens e é bem parecido com o array, com os índices de array. O primeiro é o 0, o segundo é o 1 e o terceiro é o 2, sempre se iniciando pelo 0. Então start vai ser 0 e end, que é o final, vai ser 2. O terceiro parâmetro é um frame rate. O frame rate é a quantidade de quadros que a imagem é atualizada por segundo, eu vou colocar 12. E o último é repeat, que é quantas vezes eu quero que se repita. Como eu quero que fique se repetindo infinitas vezes enquanto o jogo estiver acontecendo, eu vou colocar -1. Pronto, com a nossa animação criada, agora eu vou aqui no nosso pássaro e vou chamar o método play, passando a chave da animação que eu criei, que é flying bird. Pronto, a nossa animação está funcionando perfeitamente. Eu vou mudar aqui o frame rate só para vocês verem a velocidade onde pode ser alterada dessa animação. Se eu colocar 48, por exemplo, a animação vai correr muito mais rápido. Então, eu prefiro deixar 12, que geralmente é a padrão para a maioria das animações nos jogos. Mas você pode deixar de acordo com o que você desejar. Então, vou voltar para 12. Outra coisa que eu vou adicionar aqui no nosso pássaro é gravidade. Ele fica voando ali, mas ele não cai. Então aqui eu também vou chamar o método setGravity, ou seja, adicione gravidade, e eu vou adicionar no eixo Y, que é na vertical. E aqui eu vou passar o valor que será a força da gravidade, no caso eu quero que seja o valor 600. Pronto, agora o pássaro já está caindo. Já configuramos gravidade para ele. Outra coisa que eu quero que aconteça é que ele não saia da tela como está acontecendo. Eu quero que ele se choque nas laterais do mundo. No caso, nas laterais não vai acontecer, porque o pássaro não vai se movimentar nem para a esquerda nem para a direita. Mas eu quero que ele toque tanto aqui na parte alta da tela, quanto na parte baixa. Que ao cair ele toque aqui, e quando nós controlarmos ele para que ele suba, se ele encostar aqui na parte alta, ele também toque nos limites do mundo do jogo. Então vou chamar um método que contém aqui no nosso sprite, que é setColliderWorldBounds. Traduzindo seria mais ou menos, configure um colisor nos arredores do mundo. Esse método eu posso passar um valor tanto true como false, um valor booleano, mas como o padrão já é true, então não preciso passar nada. Agora, ao descer, ele está colidindo com a parte aqui de baixo da nossa tela. Ele não vai precisar colidir aqui com essa parte, por quê? Porque antes disso, vai ter um colisor aqui no chão. Só que por enquanto eu não vou criar ainda esse colisor com o chão, então eu vou deixar apenas esse colisor aqui com a parte inferior da nossa tela. Agora que o pássaro já está no nosso jogo, vamos criar também os controladores, né? Para nós podermos controlar ele. Eu quero controlar sempre que eu clicar na tecla espaço, ele subir um pouco, que é o movimento chamado de flap. Então aqui abaixo do método onde foi criado o nosso pássaro, vou chamar um método que eu ainda vou criar, que chama createControls. Criar os controles do jogo. E aqui abaixo, depois do método que cria o pássaro, eu vou chamar createControls. Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz aqui na tela de tutorial. Aqui na tela tutorial eu coloquei apenas this.input.keyboard, eu chamei dessa forma, né? Passando o evento, que era keydown-space. Aqui eu vou fazer de uma forma um pouco diferente, para mostrar uma outra forma que nós conseguimos pegar eventos de teclas de botão. Então eu vou criar uma variável que vai se chamar cursors, os cursores, e eu vou chamar um método que chama this.input.keyboard.createCursorsKey. Esse método ele vai retornar algumas teclas que nós já podemos pegar configuradas. Então aqui no método update, eu vou extrair dessa variável cursors que nós acabamos de criar. Nós podemos pegar a tecla space, a tecla shift, a tecla cima, baixo, esquerda e direita. Eu vou utilizar no jogo somente a space, né, que é a tecla de espaço. Então eu vou apagar essas outras, vou deixar somente a space. Eu quero que toda vez que a tecla space ser pressionada, nosso pássaro ele suba um pouco. Então vou fazer if space.down. Se a tecla espaço estiver pressionada, eu vou salvar o nosso pássaro aqui em uma variável bird, chamada bird, que é o nome que eu vou dar, this.bird.
E quando a tecla espaço for pressionada, vou fazer com que this.bird.setVelocity no eixo Y receba menos 300. Por que aqui é um valor negativo? Porque se eu colocar um valor positivo, ele vai descer. E eu quero que ele volte. Então, seria um valor negativo, seria menos 300, ou seja, ele vai estar caindo. Quando eu pressionar a tecla espaço, ele vai voltar menos 300 pixels no eixo vertical. Só uma correção, aqui não é ponto down, tá? Aqui é ponto is down, ou seja, está abaixada, traduzindo para o português. Agora sim, quando clico na tecla espaço, ele está voltando 300 pixels no eixo Y. Só que se eu segurar o botão espaço, ele fica subindo, tá vendo? Ele até colide agora com a parte de cima do jogo. Mas minha intenção não é essa, não é segurar ele ficar subindo, mas sim ele só subir cada vez que o botão for pressionado. Eu posso pressionar e ficar segurando, eu quero que seja apenas o primeiro toque na tela, não, se ele ficar segurando, eu não quero que fique dessa forma. Então aqui eu vou criar uma constante que eu vou chamar de isSpace_JustDown. E aqui eu vou chamar phaser.input.keyboard.justDown. E vou passar nossa tecla Space. Agora essa constante ela só vai armazenar um valor verdadeiro no exato momento que ela for pressionada. Então aqui eu vou colocar if space is just down, ou seja, se a tecla espaço acabou de ser pressionada, aí sim eu vou fazer com que o pássaro suba. Se manter pressionado, não vai mais ficar subindo como estava anteriormente. Agora sim, só na hora que eu clico, que ele sobe. Se eu clicar e ficar segurando, ele desce. Então tem que ficar apertando para que ele se mantenha no ar. Eu também quero que cada vez que eu pressionar a tecla espaço, ele faça um pequeno efeito sonoro, como se estivesse cortando o ar, que é esse áudio aqui, que é o wing.ogg. Então aqui na tela de preload, nós já estamos acostumados a carregar as imagens e os sprites. Agora eu vou carregar os áudios que nós iremos utilizar no jogo. Então eu vou chamar this.setPath, vou mudar aqui o caminho, da mesma forma que eu fiz aqui em cima, só que agora vai ser assets. E os assets estão na pasta áudios. Isso não vai desconfigurar aqui em cima, tá? Porque ele vem descendo, então primeiro ele configura o áudio para sprites, ele pega todas essas imagens e depois ele altera novamente para esse caminho aqui. E para carregar um áudio eu uso this.load.audio e é bem parecido também com o que nós fazemos para carregar a imagem. Primeiro é a chave, eu vou chamar de wing, vou chamar do mesmo nome que está no arquivo aqui. E o caminho vai ser o wing.ogg. Então, para não ficar tudo aqui junto, eu vou criar um método para deixar tudo na sua devida funcionalidade. O método vai se chamar this.flappyBird, que é o nome do jogo, né? Mas também vai ser o movimento feito com o pássaro. E eu vou criar o método aqui em cima de onde eu criei o pássaro. Então, eu vou chamar flappyBird. E esse método, além de setar a velocidade no eixo vertical, eu também vou colocar para ele fazer aquele barulhinho de vento sendo cortado. Então antes, como eu já carreguei na tela de preload, aqui embaixo de this.createAnimations, eu também vou chamar um método que vai chamar createSoundEffects, efeitos de som. E esse método eu vou criar aqui embaixo do createAnimations. Create Sound Effects. Essa é a ordem que eu gosto de deixar, tá? Primeiro as animações, depois os efeitos de áudio. Mas não precisa ser necessariamente nessa ordem, é somente por escolha mesmo. Então eu vou criar esse efeito de som, que eu vou chamar de this.flapSound, efeito de flap. Para criar essa variável, eu vou chamar o this.sound.add, passando a chave, que eu defini como wing. E aqui no método flappyBird, eu vou adicionar também this.flapSound, nome da nossa variável, .play. Outra correção aqui não é this.setPath, né? Aqui é this.load.setPath. Pronto, agora toda vez que eu aperto a tecla, ele faz esse efeito sonoro.